Fala, galera. Graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Papeando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo, pastor Leandro Monteiro. Esse homem de Deus, né, ele já foi usado por Deus para me ajudar em um determinado momento na minha vida. Já participamos de um debate na igreja onde eu congrego uma vez. O debate foi maneiro. Teve gente que não gostou, não, pastor. Não sei se eu cheguei a comentar na época com o senhor, mas isso aí é normal, né? Sempre tem alguém que não gosta. E a gente ali, amigos, né? Eu considero o pastor Leandro um amigo já de bastante tempo. É um homem muito responsável, um homem de Deus. Deus usa poderosamente. Pai de uma família linda, garotinho Bernardo, que daqui a pouco já está maior do que eu, sua esposa Aline, gente boa pra caramba também. Ele vai se apresentar para vocês daqui a pouco, para a galera que não conhece. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria te pedir aquele favor, né? Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sino para receber as notificações, né? Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês. Compartilha com seus amigos, comenta, porque quando você faz todas essas coisas, o que você está dizendo para a plataforma, para o YouTube, é que o conteúdo é bom e ele vai espalhar o alcance do vídeo. E para você também que nos ouve através do Spotify, faça a mesma coisa, compartilhe com seus amigos, né? Segue aqui o Eu, um Jovem Teólogo pelo Spotify, que toda vez que sair um Papinha na Palavra novo, vai chegar a notificação para você. Dê uma atenção para os links que tem aqui na descrição, o link de apoio, né? Como eu venho falando de alguns Papinha na Palavra para cá, o time aumentou, então tem mais uma pessoa que trabalha junto comigo e a gente tem alguns custos e tudo mais. A gente não está aqui para te pedir e te apresentar nenhuma promessa falsa, né? Não vou chegar aqui, vou te vender um tijolinho de plástico ungido a um valor de R$ 1.000 e falar que Deus vai prosperar a sua vida financeira. Jamais, não espere isso de mim. Mas faça e contribua como é proposto no seu coração e que Deus continue te abençoando. Valeu, rapaziada. Pastorzão, se apresenta para a galera aí que não te conhece, fala um pouquinho da sua vida. Boa noite, Rafael, a paz de Cristo. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Paz de Cristo. Estou aprendendo ainda, o Rafael já é um profissional, estou aprendendo. A paz de Cristo. É uma alegria estar aqui. O Rafael, como falou, é um amigo, conhece a minha família, minha esposa Aline, Bernardo. Sou casado há 9 anos, nesse ano eu completo 10 anos de casamento. Tenho um filho lindo de 5 anos aí, que é o Bernardo, Capitão América, que teve aqui há pouco tempo aqui, antes de a gente começar a gravar. E sirvo ao Senhor, graças a Deus, há mais de 20 anos aí, servindo a Deus com alegria, com verdade, com pureza, cumprindo a chamada que Ele confiou para a minha vida e agora para a vida da minha família nesses últimos 10 anos, de maneira cabal. Esse é o Leandro e a sua configuração familiar e um pouquinho mesmo, né, do seu tempo de caminhada com o Senhor. Amém. Mestre, como é habitual, o senhor que assiste, né, o Papinha na Palavra fielmente, fiquei até muito feliz quando o senhor começou a falar alguma coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei o quê. O Senhor está dentro da gente. O senhor não, perdão, galera, ele estava me É isso apertando aí. aqui desde antes da gente começar a gravar, que não é para chamar de senhor, então vou chamar de você. Vou me policiar o tempo todo para falar você, meu amigo, e tá tranquilo. Então, como você sabe, né, que é o habitual aqui do programa, do bate-papo que a gente tem, eu sempre começo perguntando para o convidado, para ele contar um pouco da sua experiência de conversão, né? E com o senhor, claro, evidente, não vai ser diferente, né? E fala um pouco aí da experiência de conversão do senhor, como é que foi, quanto tempo tem mais ou menos. Rafael, a minha experiência com o Senhor, assim, de conversão, né? Foi no ano de 99, ali, beirando quase 2000, finalzinho de 99 para 2000. Já frequentava alguns cultos, né? Pela minha mãe já ser uma pastora, e ainda é, graças a Deus, né? Está firme na presença do Senhor, está viva, servindo a uma denominação já praticamente mais de 20 anos. Mas eu me lembro de uma situação que eu estava num determinado sábado à tarde e eu senti o Senhor me tocar literalmente naquele lugar. Eu me levantei, fui embora e no domingo eu firmei o compromisso comigo mesmo e relatei para minha mãe: mãe, amanhã eu vou estar adorando a Deus
Só que eu vou lá na igreja onde minha avó congrega. O Senhor colocou no meu coração de ir lá para adorar. No domingo à noite, estava eu lá, e no meado do culto, Deus tomou o pastor, presidente daquela época, em dom de profecia, né? E Deus falou de uma maneira muito singular e particular comigo. Aquela ideia de que nós tínhamos, né, de que como Deus vai estar interessado na minha vida? Eu sei que a única coisa que impede do homem se relacionar com Deus, né, a gente aprende isso lá no início, só que é algo que todos nós temos que lutar diariamente buscando a santificação, que é o pecado. O que causa separação entre um homem e Deus é o pecado. A gente aprende isso no início. Mas, às vezes, a nossa geração esquece que essa mesma causa que causa separação que a gente aprende lá atrás, no início da caminhada, ela continua. Ela continua batendo na nossa porta. E o pecado ele tem uma especialidade de bater na porta da necessidade. Então, lá no ano de 1999, quando aquele pastor foi usado de uma maneira tremenda, eu entendi, caramba, esse Deus está interessado na minha vida. Eu, um jovem de 20 anos, fazendo preparatório, querendo ingressar na faculdade, mas eu percebi que havia algo mais. Havia um Deus que ouvia da minha mãe, que tem todo o poder, tem toda a autoridade, que abriu o mar, que levantou Moisés para libertar um povo, vários outros relatos. Estava interessado na minha vida, tinha uma chamada para a minha vida, tinha propósito para a minha vida. E antes mesmo da palavra ser pregada, eu levantei as minhas mãos, fiquei meia hora no altar chorando, ao ponto até de ser interpelado pela minha avó, coitada, preocupada, né? E o pastor, muito sábio na época, falou: irmã Ludovina, o Senhor está libertando o seu filho, o seu neto. O Senhor está tratando com o seu neto. E a partir daquele domingo à noite, os locais que eu frequentava eu não frequentei mais, a obra de santificação foi startada, a eternidade foi startada, porque eu entreguei minha vida para Jesus, logo comecei a caminhar, a escola bíblica dominical, a busca pelo batismo do Espírito Santo, a busca dos dons espirituais, o envolvimento com a palavra, o envolvimento com a vida de oração, e o Senhor começou a trabalhar. Então, quando eu percebi que na noite anterior, aquela vontade de ir embora, de se sentir irritado, de se sentir, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, né? Aquela tristeza de Deus, não promovida pelo Deus, mas a tristeza promovida pelo pecado, né? Uhum. Porque a tristeza promovida pelo pecado, ela vem para trazer morte, né? A tristeza, segundo Deus, é para nos promover o arrependimento. Então, assim, aquela tristeza eu entendi que ela queria trazer morte para a minha vida, mas havia um Cristo que estava interessado em mim, para me trazer alegria, e tinha uma chamada que foi algo que marcou a minha vida e me marca até hoje. Então, quando eu lembro da minha conversão, quando eu tenho a oportunidade de falar para alguém, de compartilhar, seja no bate-papo, seja numa mensagem, na rua, não importa onde esteja, isso sempre traz memória de milagre, para entender que lá atrás, a promessa que o Senhor fez, a chamada que o Senhor fez, continua de pé. Amém. E assim, é bem interessante quando a gente vai ouvir assim, né, o testemunho de alguém relacionado à conversão e tal. É bastante corriqueiro de falar que é sempre diferente uma da outra e tudo mais, porém elas sempre trazem o mesmo ensinamento, né? Que o Cristo realmente é o que liberta, é o que transforma, é o que tira a pessoa de um estilo de vida completamente pecaminoso e coloca num estilo de vida diferente. É claro que a gente precisa da manutenção diária, né? Porque a gente também não é aquela coisa, Deus me libertou, o pecado nunca mais vai bater na minha porta. Não. Né? Tem aquela musiquinha de criança na rua, né? O homem bateu na minha porta, eu, que as garotas ficam pulando. Até brinquei com um amigo uma vez, né? Pode trazer a musiquinha com o pecado. O pecado bateu na minha porta e eu não abri. Não abrir. A gente não pode abrir, é completamente diferente. E assim, ela é bem interessante, né? E eu vejo que, até para a rapaziada que está assistindo a gente aí, sobre essa questão da conversão, que, galera, precisa ter uma transformação na vida, né? É automático. A conversão ela vai trazer uma transformação na vida da gente. É claro, em alguns, uma transformação um pouco mais radical, sim. Em outros, nem tanto. Pode acontecer também.
Porque eu acredito muito, pastor, que essa questão da conversão é um processo que todos nós vamos passar, porém, cada um vai passar por um processo diferente. Eu acho que isso vai muito da entrega da própria pessoa, né? Nem tanto da questão de que Deus ele liberta uns de uma vez e outros ele vai libertando. Eu não consigo encarar dessa forma. Eu vejo que é mais a entrega da pessoa. Tem gente que se entrega de coração e a transformação é muito rápida. Eu, por exemplo, quando eu me converti, que eu entendi e tudo mais, naquela quarta-feira à noite, numa Assembleia de Deus pequenininha, aqui perto de casa, isso foi numa quarta-feira à noite, na quinta-feira eu já não queria mais beber. Eu bebia muito, não queria mais fazer as coisas que fazia e tudo mais. Então foi uma transformação em uma área específica, né, em um assunto específico muito radical. Assim, em outras áreas eu precisei de um tratamento mais, mais firme, de uma galera que chegava junto mesmo, real. Por exemplo, eu tinha uma. Já era considerado para mim um vício a questão da tatuagem. Então, eu queria muito ainda me tatuar. Eu queria muito fechar as pernas, fechar o braço, fazer tatuagem nas costas, ficar igual um gibi da Turma da Mônica, cheio de desenho, cheio de letra e tudo mais. E foi algo que eu precisei ser tratado logo no começo. Claro, vai ter uma galera que vai estar assistindo aí que vai levantar aquela bola, fazer tatuagem é pecado ou não é? A questão aqui que a gente está conversando não é essa. A gente pode até talvez entrar nesse assunto no decorrer do bate-papo, mas a ideia é mostrar para você que era um problema para mim, era um vício para mim. Todo vício ele é complicado. Todo vício ele vai trazer malefícios para a nossa vida, né? Tem gente que é viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciada em outras coisas. E é algo que, para mim, mestre, eu não sei qual é a visão do senhor em relação a isso, mas quando a situação ela entra na área do vício, ela é pecado. Seja um vício de comida, a compulsão de comida, comer absurdamente e não parar, não parar, não parar, não parar, que algumas pessoas vão botar, que é a questão da gula, né? A questão do vício de refrigerante, o próprio vício do café, que é uma substância também que traz dependência para o corpo humano e tudo mais. É claro que, comparando aqui a questão de um vício com outro vício, vão trazer malefícios dentro da sua escala de, de que danificam, né, o corpo humano. Mas o grande problema é o vício. Então, eu precisei ser liberto de alguns vícios quando eu me converti. Outros eu precisei de um trabalho até bastante tempo da minha vida e de um tratamento de choque mesmo, bem puxado para caramba, mas sempre para a honra e glória do Senhor, de todos os problemas, vamos botar aqui, 89% já foram resolvidos, mas tem que manter, né? Tem que segurar, que se deixar, volta tudo de novo. E assim, para a gente poder prosseguir, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, contar para a gente um pouco da atuação ministerial. Né? Como é que começou ali a chamada ao ministério? Apareceu um anjo do céu com um livro e leu alguma coisa para o senhor? A chamada ministerial foi algo engraçado, né? Porque pela questão da voz, né? Tentaram me encaixar no louvor, né? E eu lembro uma vez, que eu lembro de uma vez no culto jovem, rapaz, eu louvando, pô, desafinava tudo. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Mas eu era um jovem, cara, que só queria servir a Deus, adorar a Deus. E o que a gente não pode perder é essa verdade, é essa Sim, pureza. De independente do que eu faça, o meu objetivo é glorificar a Deus. Seja na recepção, seja na portaria, seja a nomenclatura que a gente queira dar, seja no diaconato, seja em missões, seja como pastor, como evangelista, como médico, seja qual for, o nosso objetivo, o nosso foco é servir ao Senhor. E eu me lembro que eu fiquei naquele período ali, mas eu não deixava de buscar, bem tranquilo. Minha mãe, na época, até me aconselhando, preocupada, né? Achando que eu poderia voltar para o mundo, aquela coisa toda que faz parte na vida de todo jovem que se converte, né?
aquele primeiro ano, que é aquele ano de estabilidade, aquele ano de afirmação. Ainda tem muito descrédito por parte daqueles supostos amigos, né? Quero ver onde isso vai, onde você vai chegar, isso é fogo de palha, daqui a pouco você volta. Então, me lembro que uma vez, uma reunião de oração nossa dos jovens, um amigo meu que está até em São Paulo hoje, que é o Luiz Carlos, um amigo, e ele, poxa, cara, você vai pregar na próxima sexta. Eu tomei um susto. Falei, que é isso? Não, na próxima sexta. Falei, caramba. E fui para casa com aquela responsabilidade, sempre gostei de estudar. Até hoje é um hábito na minha vida o estudo, né? A gente saber que os papéis que nós desempenhamos são vários papéis, né? Profissional, pai, pastor, cidadão, mas nunca deixando de ter essa gestão de volume de autoformação, volume de estudo. E eu comecei a estudar, estudar, estudar. Minha mãe me incentivando também, como sempre. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, rapaz, o culto jovem, a igreja lotada, enchia muito, muito mesmo, muito. A juventude muito avivada, Deus derramando mesmo. Aí sexta-feira, às vezes, se convertia 7, 8, 10 jovens. Assim, uma juventude muito avivada. Nós nos reunimos na segunda-feira para buscar os dons espirituais, para nos santificar. Toda segunda-feira, reunião de oração lotada, 15, 20, 30 jovens. Assim, uma reunião de oração numa segunda-feira. Então, assim, algo impactante, né? E eu me lembro daquela mensagem até hoje. Eu comecei a ler o texto, deixei a igreja de pé 10 minutos, o líder dos jovens fazendo assim para a igreja sentar, né? Eu não entendendo, mas dali startou, sem nenhuma pretensão de visibilidade, e isso nunca também me afetou. A proposta é proclamar o reino, independente do canal, independente do local. Eu costumo falar, né? João Batista ele pregava no pior local de audiência, né? É. João Batista tinha uma mensagem dura, que para mim a mensagem não mudou. A mensagem é arrependimento. A mensagem não mudou. O homem pode tentar mudar a mensagem para agradar o público, né? Uhum. Aí já é outro viés. Mas nós que não vendemos a nossa vinha, a nossa vinha não tem preço, né? Na nossa vinha não tem preço. Não tem Acabe, não tem Jezabel, não tem ninguém. A nossa vinha não tem preço. Então a nossa mensagem não mudou, ela continua sendo arrependimento. Então eu me lembro que eu comecei a continuar, a caminhar. E o Ministério da Palavra foi se desenvolvendo, foi se consolidando. E eu vivo essa consolidação até hoje, né? Alguns convites, servindo a igreja local, mas sempre com aquela verdade de pregar o que está vivendo, de buscar um autor bom, de conversar com amigos. Converso muito com a minha esposa sobre a palavra. Nós tiramos período de leitura juntos também. A gente tem um Maneiro. hábito também. Não é fácil, né? Com uma criança de 5 anos, pandemia, né? Tá tudo zoado, horário, tudo, né? Hora a escola está presencial, hora está online. E você tem que se adaptar trabalhando de casa, então muda tudo, toda a configuração. A gente vinha conversando isso um pouco antes, né, de entrar no ar. Uhum. Mas nós também temos um hábito de trocar essa ideia sobre a palavra. Ela também gosta de ler. E, cara, e até hoje, sim, pela misericórdia do Senhor, a gente tem desenvolvido a chamada da palavra e creio que Deus tem muito mais ainda para fazer. Amém. E, Beth, assim, é importantíssimo a questão da gente entender a nossa área de atuação dentro da igreja. E não ficar... Eu, quando eu entrei, eu também queria ir pro louvor. Achava maneiro. Pô, jovem, solteiro. Pô, Tinha aquela imagem antes de entrar para a igreja, que a galera do Ministério de Louvor era o pessoal que chamava a atenção da é isso igreja. aí. Então, pô, vou entrar para o Ministério de Louvor para aparecer. Participei durante alguns meses do coral da juventude da Assembleia de Deus, onde eu me converti. E aí, Caramba. para honra e glória do Senhor, eu saí, né? Eu não fui para frente porque não tinha como. Não dava, não dava, não dava, não dava. Tá junto comigo, então. A voz falhava, era um negócio, era uma decadência. E o pessoal glorificando, acho que o pessoal era muito incentivador, porque você não cantava nada e o pessoal estava ali, ó. Aleluia, glória a Deus. Até brinco com alguns amigos que ainda tem lá, falei, ou vocês eram muito motivadores, ou estavam pecando porque estavam mentindo, porque a gente não cantava nada. E tentei depois tocar, até conseguir um violãozinho lá, e consegui algumas façanhas lá de arrebentar as cordas do violão, aquelas cordas de aço.
não sei como eu conseguia fazer isso até hoje. Minha mãe que estava brincando comigo, minha irmã, é muito bruto, então por isso tu quebra o negócio. Aí eu desisti, falei, não quero saber disso mais não. E fiquei muito perdido na época na igreja em relação a isso, que eu não sabia o que fazer. Eu queria me encontrar em algum lugar e quantas pessoas passam por isso, né? Provavelmente até alguém que está assistindo a gente aqui agora esteja Boa. passando por essa situação, É querendo isso se aí. encontrar dentro da igreja e forçando uma barra de entrar no ministério aqui, de entrar no ministério tal. E assim, as áreas que parece que estão mais destaque na igreja é a área da pregação e a área do louvor. Então, todo mundo quer participar do ministério de louvor ou todo mundo quer ser um pregador. Para você que está assistindo a gente aí, cara, você já pensou na probabilidade de Deus ter te chamado para dirigir a sua vida inteira uma reunião de oração? Esse pode ter o seu chamado, cara. E você está tentando forçar o negócio. Eu quero pregar igual fulano, eu quero pregar igual ciclano, eu quero cantar igual não sei quem. Não, você não tem que fazer isso. Você tem que ser você. Deus vai te Boa. usar na forma que você é. Porque eu até brinco com alguns amigos, né? Deus não chama um CNPJ. O CNPJ é uma empresa e uma empresa é um grupo de pessoas ali, tá? Que um responde, ele vai chamar o CPF, brother. Então ele vai usar cada CPF de uma forma individual. Não tem como eu chegar final CPF final 09 e querer fazer algo que é do CPF final 045. É bobeira, vai pegar, vai dar ruim. Imagina, você que está assistindo aí, pastorzão que está conversando comigo. Se eu fosse para o Ministério de Louvor e ficasse até hoje, você acha que ia ter alguém na igreja ainda? Não ia ter ninguém. Ontem até a tiazinha do ciclo de oração, tudo com a mão assim no pescoço, desatar, amarra do pescoço, abre as cordas vocais desse menino que ele não canta nada e tudo Ia mais, estar orando até aleluia. hoje, né? Ia estar orando Ia até hoje. morrer orando que não ia mudar nada, não tem como, não tem jeito. Então, assim, é bem importante essa situação de entender a nossa área de atuação dentro da igreja, né? Não busque a fama e querer ser o melhor e a pessoa que aparece e que está ali em visibilidade na igreja. Não. Se for para a fama, se for, eu digo a fama assim no sentido de reconhecimento, né? Das pessoas reconhecerem o seu chamado, das pessoas reconhecerem a sua área de atuação, que seja algo natural, né? Não tenta produzir, não tenta usar algumas técnicas que tem na internet, como crescer em tantos dias, como ser um mestre em oratória em 3 meses. A Quer pregação saber que como é que abala o faz mundo. isso? Arrasta para cima. Não faz essas coisas, não. Pregação que tema, pregação que abala o mundo, essas coisas, né? Verdade. Até eu A gosto última muito de mensagem do brincar momento. com o pessoal é o seguinte: quer ser alguém muito relevante na igreja? Ore e lê a Bíblia. Pronto. Ao invés de arrastar para cima e saber a técnica pronta, bota o joelho no chão e ora para aquele que está lá em cima. E é completamente diferente. Então eu acho que a rapaziada ela precisa entender essa situação. E o nosso momento não é um momento de brincadeira, né, mestre? É um momento muito complicado. Não dá para brincar de ser cristão. Não dá para ficar vivendo uma vida de agente duplo. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa na rua. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa na faculdade. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa no trabalho. Sou uma coisa na igreja, sou outra coisa no meu relacionamento. Então, tipo, já acho que já deu esse negócio aí. Acho que não era nem para ter existido, né? Mas É isso aí. tem alguma galera que sempre quer passar a mão na cabeça e tudo mais. E é bem complicado, né? Mestre, hoje eu vou aqui O com o que eu acho, senhor. o que Pode eu acho falar, até perdão. interessante, Rafael, até pontuar sobre isso daí que assim eu percebo muito assim na juventude, ou quando alguém vem conversar comigo, algum amigo, né, nossa faixa etária, ou então, apesar que a gente é garotão ainda, a gente ainda é jovem, mas às vezes alguém com mais idade também, Ainda bem que eu cara, não cortei o se coloque cabelo, que não aparece. aí, tá vendo? Não se coloque uma pressão. Eu vejo as pessoas se colocando uma pressão. E essa pressão, provavelmente, quando eu percebo ela, o gatilho dela é a comparação. É a Sim, comparação. Então, assim, você se colocar essa pressão em cima de você, cara, você precisa entender que isso vai acontecer de maneira natural. Como nós vimos conversando anteriormente no exemplo que você citou, né, sobre o fluxo do rio, eu sempre uso esse exemplo para a questão da chamada ministerial.
O fluxo do rio vai acontecer, poxa. A água não vai voltar ao contrário, entendeu? A água não vai voltar ao contrário. O rio, de uma hora para outra, ele não vai mudar o curso da sua trajetória. Não, não, não. Então, cara, não se coloque nenhum peso. Você foi muito feliz na tua palavra. Continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar se envolvendo com a sua congregação local, continuar servindo ao Senhor, continuar obedecendo, continuar mantendo uma vida de princípios, porque quando nós quebramos o princípio, esse mesmo princípio nos quebra, na maioria das vezes. Então, assim, eu vejo uma galera botando um peso muito grande, cara, por comparação. E toda comparação, ela é nociva. Então, se nós formos para a palavra do Senhor, o exemplo que nós estávamos dando antes, né, da história de Abraão e Isaac, em alguns momentos nós vemos alguma fotografia de um do outro, né? Pela convivência, pela questão familiar. Mas nós precisamos entender que Deus chamou cada um, apesar de todos, nós todos, temos um destino final, e esse mesmo destino é o céu, é a pátria celestial, é voltarmos para a nossa verdadeira casa, mas nós precisamos entender que Deus ele trabalha na vida de cada um de maneira singular, com a sua especificidade da sua chamada. Então, é importante não se colocar essa pressão. Ah, pastor, mas eu ainda não sei. Calma, querido, calma, querido. É como você falou, Deus está falando com alguém. Continue a sua vida de oração, continue a sua vida de leitura. O maior, cara, quando eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. O maior responsável em te usar é o Senhor. Quando nós entendemos que o maior interessado é Ele, fica tranquilo. Ele vai providenciar tudo. O que Ele só quer de nós é disponibilidade e disposição. Disponibilidade para se apresentar e disposição para investir tempo. O falecido Dr. Miles Monroe, em uma das suas mensagens, ele falou uma coisa que eu tenho para a minha vida até hoje. Uma vez eu preguei num congresso de jovens numa Assembleia de Deus, e no final o pessoal pensou que a fala era minha, que eu não citei ele pela correria, né? Infelizmente eu não citei. Mas eu falei, não, rapaz, essa fala não é minha, não. Essa fala é do homem, né? Porque ele era até vivo, né? A chamada é de Deus, mas o investimento é nosso. Eu vou repetir. A chamada é de Deus, mas o investimento é nosso. Você não pode sentar no meu lugar para ler, você não pode dobrar o joelho no meu lugar para orar. E pela demanda que nós vivemos hoje de papéis, de correria, como você falou, o momento é um momento difícil, nós temos que empreender mais esforço ainda. Então, essa chamada que o Senhor nos confiou, ela é nossa. Então, o investimento é nosso. Mas essa questão de querer acelerar, de querer dizer, não é isso, aguarda no Senhor, vai servindo ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Porque o que Deus está mais interessado na nossa vida é isso, é entender que é por meio dele, é para ele que são feitas todas as coisas. Então é importante a gente ressaltar essa questão dessa pressão, porque você vê pessoas, até como nós falamos até desse próprio contexto de Isaac, né? Estão até com a intenção correta, perdão, mas com a motivação errada. E não entendem por que não acontece, por que não flui, por que não rompe. Porque às vezes estão fora daquilo que o Senhor chamou para fazer. Então essa pressão é bom. Nós temos equilíbrio para compreender através do Espírito de Deus a chamada que ele tem para as nossas vidas. Sim. E assim, essa questão da comparação, né, que o senhor falou, ela é muito... traz um malefício absurdo para a vida de muita gente. Eu posso falar da minha própria experiência em relação a isso, né? Poxa, você é jovem, tem pouco tempo de igreja, e prega, e faz isso, e faz aquilo, e tem que seguir um certo padrão, né? Eu lembro que teve um bate-papo que a gente participou lá na igreja que eu congrego, né, na igreja do Nazareno Soares Neiva, aqui em Nilópolis, Rio de Janeiro, que foi uma mesa ali, né, que estava eu, o senhor, se não falha a memória, pastor Gilmar, senhor não, senhor? Você, ó, viu, esqueci de novo. Senhor? O senhor tá em nós, tá em nós. O pastor Gilmar, né, o senhor Gilmar isso, também, Thiago, porque ele não está aqui agora, Gilmar. Então ele não vai desligar o telefone na minha casa, chamar de senhor. É isso aí. O pastor Gilmar, amigão, ó, tá o convite aqui, cara, vem participar do Papinha na Palavra. Rabino Gilmar, né? Rabino Gilmar, nosso Gamaliel de Nilópolis. Nosso Gamaliel. Pô. E o Thiago Rabelo também participou, se me fala a memória do
Papiando a Palavra 8, uma coisa assim. E ali, eu lembro que naquele dia, naquele episódio, eu ainda estava muito padrãozinho, né? Playmobil. Eu não era eu ainda. Eu seguia como é que eu posso dizer? Uma cartilha. E quando eu digo aqui uma cartilha, não é uma cartilha bíblica, não é uma cartilha com a direção de Deus, mas sim uma cartilha do que eu vou fazer para ser melhor aceito pelas pessoas. Como eu tenho que me comportar para ser o padrão para a igreja, né? Algumas pessoas falavam que eu era um exemplo de, de, de juventude. Todo jovem cristão precisa ser assim. Algumas pessoas da igreja local chegavam e comentavam disso comigo e tudo mais. Porque a minha forma de pregar é uma forma forçada. Eu gostava de usar palavras que eu não uso no meu cotidiano, não faz parte do meu vocabulário. É claro, é sempre bom a gente ir renovando o vocabulário, saber o local certo de aplicar e tudo mais, é importantíssimo isso. Só que eu toda mensagem que eu terminava, pastor, eu estava completamente frustrado, porque não era eu. Era alguém que eu tinha que imitar, um personagem que eu tinha que criar para a igreja aceitar a mensagem de uma forma super positiva e falar depois, ah lá, o homem de Deus. E isso, durante algum tempo, me trouxe um peso que só eu sei o peso que eu carregava, porque eu não gostava de compartilhar com ninguém. Era algo muito, muito, muito complicado. Até que eu comecei a entender, através das escrituras. Por exemplo, lendo ali o livro de Atos, eu comecei a ver muito da característica do apóstolo Paulo. Paulo com as suas características, depois Pedro com as suas características. A gente vai para o Antigo Testamento, Elias com as suas características, aquele cara que chegou, primeiro episódio do cara na Bíblia, ele falando para o rei, peitando o cara, olha só, vai acontecer isso, isso e isso, porque assim diz o Senhor. Eu falei, opa, esse é sinistro mesmo. E depois vem Eliseu e Davi e toda aquela galera, e cada um com uma característica específica. Um não queria imitar o outro, um não estava ali falando, "Não, agora eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que ser igual Abraão, eu tenho que ser igual Isaac, eu tenho que ser igual Jacó e tudo mais." E isso Deus foi começando a falar comigo que eu preciso ser o Rafael. E ele vai usar o Rafael. Ele não vai usar um personagem padrão que o Rafael precisa criar. Que até se a gente for pegar a história da igreja, com os próprios reformadores, nós vamos ver cada reformador com uma característica diferente. Alguns mais voltados para a galera com uma linguagem muito intelectual, outros com uma linguagem muito popular, que era o público que ele tinha ali na sua área de atuação, né? Os grandes avivalistas da história da igreja, alguns com uma linguagem um pouco mais rebuscada, por estar pegando na maior parte numa galera com um poder aquisitivo grande, outros pregando lá dentro de uma cidade, num país completamente isolado, com uma forma que o pessoal entendia, né? O Senhor prega da forma que o Senhor tem que pregar. Outros esbravejando, né, como John Knox, dá-me as costas, senão eu morro. Então, assim, você vê Exatamente. cada um dentro do seu perfil, isso aí, Você vê da sua identidade. o próprio conde de Zizendorf, lá dos É isso moravianos, aí, isso a aí. pregação dele tinha uma abordagem um pouco diferente, era uma coisa mais tranquila, Isso. equilibrado, sereno, para unir o povo, demonstrando o amor e tudo mais. E, pô, Deus usou aquele cara poderosamente, tanto que o avivamento moraviano esbarra depois no avivamento da Inglaterra, né, o avivamento wesleyano, e que vem aí arrastando até hoje. E assim, gosto muito de citar os moráveis, porque numa oportunidade que eu tive que estudar sobre os moráveis, foi o movimento que eu me apaixonei. Eu fiquei muito apaixonado pela história daquela situação ali. E que eu vejo muito que é algo que acho que bate muito com o nosso momento. Que era um momento onde tinham várias pessoas de países diferentes, cristãos, com algumas formas de atuar diferentes, só que aquelas formas elas se conflitavam tanto que estavam dividindo o pessoal. E eu vejo muito isso no nosso tempo.
né? Ah, eu sou da Nazareno, então eu não vou falar com o assembleano, eu não vou falar com o presbiteriano. Eu sou calvinista, eu não vou falar com o arminiano. Eu sou arminiano, também não vou falar com o calvinista. Aí eu vejo Do que pentecostal, não vou falar com o tradicional, não vou falar com o neopentecostal. exatamente. Então eu vejo que e uma das coisas que mais me chamou a atenção no movimento morável foi essa questão da unidade, né? Essa questão da união. Eles passaram a falar a mesma língua, independente de posicionamento teológico, que é a língua do amor de Deus. Foi uma coisa ali que mudou aquela região, que se estendeu para vários países. Então, eu acho sim que é algo que a gente precisa resgatar no nosso tempo. E até, assim, dentro disso que a gente está conversando, hoje eu vou até meio que quebrar um pouco o modus operandi, porque uma pessoa que pediu para não falar o nome, uma conhecida minha que está passando por um problema, até anotei aqui sobre um assunto que ela deu como sugestão, um assunto simples, um assunto tranquilo, não tem nada demais não, a gente não vai entrar em polêmica. Talvez sim, não sei. Vamos ver, vamos ver. Então, assim, a ideia, o assunto em si é sobre a questão de mudança de igreja local. A, a menina que veio me perguntar falou que está passando por um problema, falou que queria mudar e tudo mais. Ela é de uma igreja tradicional e quer ir para uma igreja neopentecostal. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei assim, eu falei, caramba, tu vai arrumar um problema para tua vida, vai ter gente que vai falar que você apostatou da fé. Tem gente que, infelizmente, tem essa abordagem bem radical, né? E ela pediu para a gente entrar nesse assunto e qual é a visão que o senhor tem dessa questão da mudança de igreja local, mudança de igreja, popularmente falando. Rafael, todo esse transicionamento, né, toda essa transição que é feita, ainda mais uma decisão que não é uma decisão natural, né? É uma decisão que ela é, não sei se eu posso dizer 80, 70%, eu não posso mensurar não posso mensurar o percentual, né? Mas é uma decisão espiritual, uma decisão que diz respeito a propósitos, né? Uhum, E eu tenho uma frase comigo que sempre me acompanha: existe uma clareza de propósito para determinados tempos que nós vivemos. Isso sempre me acompanhou. Tem momentos da nossa vida que eu não tenho, talvez você não tenha a clareza que você teve hoje para o que você está vivendo, porque não era o tempo para você ter. sim. Até aquela ideia que nós vínhamos trocando anteriormente, né? Hoje eu tenho mais clareza sobre determinados assuntos de propósito, como profissional, como obreiro, porque chegou a etapa para eu ter essa clareza, para o Senhor trazer essa clareza. Então, o primeiro ponto é entender que não é uma decisão natural. Eu não estou indo porque, um exemplo, eu não estou indo por causa da estrutura, tanto que a gente falou de João Batista aí, né? Pior Uhum, cenário para pregar, mas por que a multidão ia ter com ele? Eu sempre falo isso. Por que a multidão ia ter com João Batista? Porque ele tinha mensagem. Aí nós vamos ver o jovem Samuel deitando, tentando dormir, não conseguindo dormir, porque ali ele teria uma experiência com o Senhor. O relacionamento de Deus com aquele povo naquele período seria restaurado através da vida de Samuel, né? Havia um sacerdócio que o Senhor já havia rejeitado. A ordem do Senhor era parar aquele sacerdócio, a linha sacerdotal, e até matar, devido à passividade, à iniquidade que era vivida. Mas você vê o Senhor se manifestando a Samuel, só que quando Samuel acorda, a diferença é que Samuel acorda com uma mensagem. Ele tinha uma mensagem para entregar para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli sabia também que ele tinha. Tanto que ele o interpela e ainda faz uma pressão, né? Como o Joséfo fala, né? Ele faz uma pressão que, se ele não respondesse tudo de maneira clara, aquela maldição poderia cair sobre ele. Olha a pressão que ele sofreu. Ali ele se tornava um menino israelita, tem toda aquela questão da história, né? Que nós sabemos. E chegou o tempo de o Senhor se apresentar para ele. Então, aonde eu quero chegar? O primeiro ponto é vida de oração. É vida de oração. Para entender o tempo certo para fazer essa transição. Ela não é natural. Eu não uhum, estou indo por causa do ar-condicionado, eu não estou indo porque o som é maneiro, eu não estou indo porque a galera é maneira,
Eu não estou indo porque eu conheço A, B, C, D ou E. Não, não, não. Primeiro ponto, eu estou indo porque é um propósito de Deus. E uma fala de um antigo pastor meu, um amigo, que eu carrego para a minha vida é: o melhor lugar para você estar é onde Deus quer. E para você descobrir esse lugar, o primeiro ponto é a oração. É a oração. O segundo ponto, na minha visão, é você se apresentar em alguns momentos de culto, conhecer um pouco mais a igreja, a história da igreja, no que a igreja acredita, como missão, como visão, como costume, os princípios, ver como é que eu ensino, né? Todos nós sabemos, pô, você também sabe disso. A igreja ela não é medida pelo culto de domingo à noite. A igreja ela é medida pela sua escola bíblica, pô. A régua tem que estar na escola bíblica. A régua tem que estar na escola bíblica. Pô. Nós não queremos uma igreja de eventos. Nós não somos crentes eventistas. Nós queremos uma igreja que seja respaldada na sã doutrina. Pô. Nós não queremos uma igreja de campanha. Nós queremos uma igreja que seja respaldada na palavra. Porque a campanha passa, cara. Verdade. O ato profético passa. Aquele convidado passa. Mas a palavra não. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu posso dar para essa pessoa, não fechando o assunto, né? Mas é vida de oração. Vida de oração. E o Senhor vai sinalizar. Eu fiz para aproximadamente só 3 transições, né? Aonde eu me converti, mas infelizmente, por diversas coisas que aconteceram, eu tive que sair. Depois eu passei 10 anos em Nilópolis. Essa igreja, infelizmente, não teve uma continuidade, né? Uhum. Depois eu fui para Nova Iguaçu, Estrada de Madureira. Eu cheguei 8 a fazer a anos. visita lá uma vez. Lembra? 8 Lembro. anos lá. 8 anos lá. Pessoal, pô, que isso, cara? Até doido. Tu conhece muita gente em Nilópolis, pô. Tu prega ali, prega aqui. Cara, só que Deus falou com a minha família de uma maneira muito clara. Eu quero vocês aqui. Eu me lembro de um bate-papo sem nenhuma pretensão, que era algo que eu sempre trouxe dentro da minha configuração. Minha esposa também estava recém-casado. A fala desse meu amigo e pastor, não posso nem falar antigo pastor, né? É um amigo e pastor até hoje. Meu pastor também. Ele fala que quando o humano se organiza, o divino se manifesta. E era algo que eu sempre carreguei dentro da minha estrutura. Tem que haver organização. Sim. Não dá para ser de qualquer maneira. Então, quando aquela frase entrou na minha alma, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falei: é isso aí. Quando o humano se organiza, o divino se manifesta. Então, o que eu posso deixar para essa irmã é a questão de orar ao Senhor mesmo, de apresentar ao Senhor, de visitar, mas nunca estabelecer como critério de decisão, não que o relacionamento não seja errado ou pecado, não é isso. Mas isso não é fator principal para você tomar uma decisão para ficar nesse lugar. Porque eu já vi pessoas que foram para determinados locais por conta de outras pessoas e não cresceram, não frutificaram, não produziram, como eu também vi outras que não colocou isso como fator principal e deu certo. Sei nem se eu posso usar essa palavra deu certo, né? Mas aconteceu, viu que era propósito de Deus. Então, assim, não abra mão da vida de oração, não abra mão da vida de oração. E como nós conversávamos anteriormente, já falamos sobre isso, o maior interessado em te ver aonde ele quer que você esteja é o Senhor. O que Deus falou para Isaac? Isaac, a intenção no coração de Isaac era descer para o Egito. Mas Deus falou o que para ele? Fica em Gerar, pô. Eu vou te abençoar em Gerar. Fica em Gerar. Então, o maior interessado em nos ver prosperando e produzindo em prol do seu reino é o Senhor. Então, se eu posso deixar aí um conselho, uma dica, é vida de oração. Amém. E assim, é bem importante, né, que a gente muitas das vezes quer fazer a movimentação, algumas pessoas querem fazer. Eu já quis fazer uma movimentação baseada nessa questão. Pô, lá tem, em tal lugar eu tenho amigos, não sei o que, lá tal lugar é assim, tal lugar é assado, e papapá. E você vai orar e Deus não responde nada. E, caramba. Só que você não vai se movimentar. Enquanto não tiver a direção de Deus, não se movimente. Eu nem gosto de usar muito o termo mudar de igreja, É isso mas aí. eu gosto de usar o termo andar no corpo, né? Porque o corpo Boa. uno e a gente Isso. se movimenta dentro do mesmo corpo que a igreja, como a própria Bíblia vai nos afirmar, ela é uma só e o grande general, o que manda mesmo, é o Cristo Jesus, não é nenhum Ou homem aqui mudar na de terra. cômodo, né? Como alguns falam, né? Mudar de cômodo, né? Isso, Porque a isso. casa é a mesma, né? Mudar de cômodo. Exatamente.
Então, é bem importante, né? A questão da direção, entender Isso, realmente como é que Deus está direcionando. Eu costumo dizer que observar as circunstâncias também é bem importante. E muitas das vezes as pessoas se fecham Deus vai falar comigo de uma forma muito clara e vai vivendo achando que ele vai falar, fulano, olha só, faz isso. Pode acontecer, eu acredito sim que possa acontecer em um caso ou outro, mas as circunstâncias vão falando muita coisa. Algumas coisas vão ficando esquisitas, vão ficando, posso dizer, amarradas. Vai ficando um ambiente não muito confortável. E às vezes é o momento de dar um passo para um outro cômodo, né? Como você usou o exemplo, ou andar no corpo, e que não é problema nenhum, né? Muitas pessoas ainda se apegam muito, e eu acho muito legal, eu acho muito bonito aquela rapaziada que se converteu numa igreja e passa toda a sua carreira na fé dentro daquela congregação. Mas isso não acredito que seja para todo mundo. Pode ser para um, pode ser para outro, e eu não vejo problema nenhum, sinceramente, da galera é, andar no corpo segundo a direção de Deus. Para você que está assistindo a gente, que está nos ouvindo também, a gente está falando aqui, mas não é incentivando a você, você tem que sair da sua igreja, ir para outra e tudo mais, não. Tem pessoas que estão passando por um momento específico, né? Eu, como todo papel da palavra, eu me sinto completamente confortável e muito sem esconder as coisas das pessoas, eu estou passando por esse momento. Né? Para a galera que está nos ouvindo e assistindo, eu estou passando por isso. Sobre um período onde às vezes eu entendo que eu tenho que movimentar, às vezes eu entendo que eu tenho que ficar onde eu estou, mas enquanto não é algo muito claro, eu permaneço aonde eu estou no momento, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Pedro vai sair, para poder pregar em outros lugares. Tiago fica em Jerusalém. Então, não sei se nessa questão eu vou ser um ou se eu vou ser o outro, mas Deus é quem sabe de todas as coisas, né? Então, até para respondendo aí a amiga que deixou aqui o assunto para a gente poder trocar ideia, busque em oração, entenda o que Deus está falando contigo, observe as circunstâncias, para de ficar pedindo sinal para tudo enquanto é canto. Senhor, se eu for até a esquina e cair uma folha daquela árvore, eu vou entender que sim. Se cair três, eu vou entender que não. Tem gente que viaja com esse negócio. Eu vou confessar o meu pecado. Novo convertido, eu fazia isso pra caramba, então posso falar disso com experiência de causa. Então, não faça isso. Né? Entenda. Quando Deus trouxer o esclarecimento à sua mente do que você tem que fazer, com toda certeza vai ser algo leve e vai ser uma movimentação natural. Quando a pessoa vê, ela já está no outro lugar, sem entender a hora exata que ela foi para o outro lugar. Então, descansa. Né? Tem um louvor que fala para descansar, quem te prometeu garante. Eu não vou cair aqui na besteira de cantar agora, senão o pessoal vai começar a sair do vídeo. A gente e vai acabar interessante fazendo um também, duelo aqui. é verdade, a gente vai ser penalizado aí. E interessante, eu não sei se essa pessoa é solteira ou não, ou se ela é noiva ou não também, né? Assim, se ela é solteira, ok, pô, busca de maneira, poxa, particular tal. Mas se ela é noiva, já tem uma perspectiva de casamento, ou se já é casada, é sempre bom compartilhar isso quando eu falo com o seu parceiro, mas é de uma maneira saudável, tá? Compartilhar Uhum, isso com o seu par, com o seu parceiro, entendeu? Eu acho importante isso, compartilhar. Até porque eu me lembro que, quando eu tinha sido ordenado a pastor em 2009, a minha esposa era da Assembleia de Deus, eu conheci na Assembleia, né? E até antes do noivado, cada um caminhava na sua respectiva congregação, denominação, sem problema nenhum. Mas nós estabelecemos que, quando nós viéssemos a noivar, para nós estarmos juntos. Para quê? Para não ter choque, para a gente poder estar caminhando para uma caminhada mais próxima, mais estreita. E ela topou de fazer essa transição, de caminhar comigo, assim. uhum. Então, até para essa questão da decisão também, dessa transição para o outro cômodo, ou andar no propósito, se movimentar no propósito, se for casado, se tiver no noivado, é bom compartilhar essa decisão. Ah, pastor, está querendo roubar a individualidade de poder de decisão? Não, não. Mas uma vez compartilhar tem melhor êxito, né? Claro que com a pessoa certa. Se você está noivo ou se você é casado, eu creio que você acredita que essa
é uma pessoa certa para você compartilhar, entendeu? Então, assim, eu acho nesse ponto também importante também falar sobre isso. Entendi. Porque senão um quer tomar uma decisão, o outro quer tomar outra e reino dividido, né, não subsiste, né? Então, Verdade. uma decisão assim meio antagônica, ainda mais quando envolve o propósito, porque Deus, o nosso Deus não é um Deus de enigma, ele não vai ficar com um oráculo querendo esconder, outra hora ele quer aparecer, não, não, não. Ele quer se apresentar, ele quer se revelar. Então, fala para essa irmã, para essa jovem, seja qual for a idade, para ela ficar tranquila, como você pontuou muito bem, ficar atenta às circunstâncias e entender que no cotidiano, o evangelho se manifesta muito no cotidiano, né, cara? A gente às vezes Uhum. esquece isso, né? Eu costumo falar nas mensagens que o evangelho que eu não aplico no meu cotidiano, ele não é evangelho. O evangelho que não permeia meu cotidiano, quem eu sou em casa, quem eu sou no trabalho, como eu estou afetando de maneira positiva ou de maneira negativa, se eu estou influenciando, se eu estou conseguindo trazer alguém para um momento de oração, alguém Uhum. para querer o Cristo, para querer trazer o Cordeiro para dentro da sua casa. Então, assim, como você pontuou muito bem, o cotidiano, o dia a dia, o Senhor se manifesta muito nessas pequenas coisas. Então, acho importante isso, a gente salientar isso. É verdade. Então, assim, tá respondido aí seu questionamento, algo que você falou que está tirando o seu sono. Espere em Deus, ore, e Ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Valeu, minha amiga. Quase falei o nome dela aqui, ela pediu para não falar o nome, quase saiu sem querer. Cuidado, cuidado. Pastorzão, e assim, mudando agora completamente do assunto que a gente estava conversando, talvez não completamente, né? Mas a gente observa que do ano passado para cá houve uma mudança muito grande no mundo por conta dessa doença, algumas coisas que eram vistas como negativas, que hoje estão sendo usadas como ferramentas para uma comunicação melhor entre as pessoas, que é o caso da internet, né? Porque infelizmente muita gente tinha essa ideia e ainda tem até hoje, né? No nosso ambiente, né? No nosso âmbito igreja, que a internet é algo completamente negativo, que a internet é algo do demônio, porque na internet só tem coisa que não presta por conta de um ou outro aí que aparece em visibilidade. Mas nós sabemos que a internet é um meio de comunicação que ela está sendo muito útil para aproximar o povo nesse período de distanciamento. A gente consegue, por exemplo, a gente está aqui gravando o episódio do Papinha na Palavra, eu no quarto da minha casa e o senhor na casa do senhor. Não, calma aí. Perdão, gente. Na Vou, sua reform... casa. Vou reformular. Você Isso está aí. na sua casa. Isso. O senhor Boa. está na casa Nunca dele, aí, sem aqui, dúvida. em nós. Né? Isso. Senão eu vou te chamar de senhor também. Não, faz isso não. Tem 30 anos só. Então, assim, o que, que você acha que esse cenário atual que a gente está vivendo, digo atual assim, mas desde o ano passado para cá, ele está ensinando para a igreja no sentido geral? Rafael, que eu tenho conversado muito hoje, quando eu falo hoje, não é pouco tempo não, né? Você tem acompanhado aí. Hoje eu caminho na Igreja Metodista Wesleyana do Cabral, né? Aqui Uhum. também no município de Nilópolis. Pastor Daniel, um amigo, nosso pastor presidente. E uma coisa que nós temos batido muito nessa tecla, que esse momento de pandemia, ele está trazendo também um momento de peneirar com relação à vida saudável de uma igreja. Em que sentido? É uma igreja que ainda não entendeu que a internet é uma ferramenta bem usada em prol do reino, ela vai ficar para trás. Se nós pararmos para analisar, eu lembro que quando a pandemia estourou, nós começamos com as lives lá, né? Uhum. Assim, quantas vidas foram abençoadas e continuam sendo? Quantas pessoas são do grupo de risco que não podem sair da sua casa? Alguns foram vacinados, outros ainda estão guardando vacinar. Mas, assim, isso veio para ficar, cara. E você usando da maneira certa em prol do reino, não vejo problema nenhum. Então, a igreja que ela não se... Qual é a palavra correta? Que ela não se adequou, não sei se vai ser muito pesado, né? Se ela não se inventou, ela ficou para trás. Você vê ela perdendo membros,
Você vê lá uma igreja engessada, uma igreja que não entendeu que esses canais podem ser usados para a propagação do evangelho do Senhor, para a propagação do reino de Deus. E outra coisa importante também, Rafael, que a gente não pode esquecer, que o Cristo, que é a igreja, ela é altamente relacional. Uhum. E da mesma maneira que eu posso me relacionar presencialmente, claro que é o melhor, é a melhor forma, é o melhor padrão, Verdade. eu não posso abrir mão também de me relacionar, tanto que o exemplo que você deu. Você está no quarto da sua casa e eu estou no quarto da minha casa. E nós estamos nos relacionando aqui através de um bate-papo altamente saudável, edificante, que a proposta é o reino. Eu estou lendo um livro que é A Treliça e a Videira, não sei se você já leu. Pô, Um livro fantástico fera, demais. um livro Demais. fantástico. E ele bate muito nessa tecla, né? Do relacional, do relacional, do relacional. Então, assim, eu percebo que esse momento, Rafael, foi um despertar para a igreja, para as igrejas, né? Uhum. Para entenderem que a multiforme graça de Deus, ela não é uma teoria, não. Sim. Ela tem que ser colocada em prática. E o Uhum. Senhor tem apresentado as suas ferramentas. Mas, infelizmente, alguns irmãos nossos, né, não querem isso. E a gente precisa respeitar. Mas, volto a repetir, infelizmente, vão ficar para trás. E assim, isso me deixa muito triste, né? Essa questão de algumas pessoas, alguns lugares não querer se reinventarem diante do problema que todos nós estamos atravessando. É um problema que não veio só para um grupo, né? Não veio só para um grupo eleito, mas veio para todo mundo. E vai ficando para trás. A igreja que pode, aqui é assim, até de certa forma, um desabafo. A igreja que pode investir em materiais para melhorar a qualidade das suas transmissões, invista. Eu participava lá do grupo da página lá da igreja que eu congrego. Não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas agora já comecei, vou terminar. E eu vi as métricas do alcance das pessoas que assistiam às lives, a questão do engajamento que se chama, né? Quantas Isso pessoas aí. atingiam a live e tudo mais. Às vezes, ao vivo, era 30 pessoas, 20 e poucas pessoas. Só que é um material que fica gravado. E eu comecei a ver ali nas estatísticas que alcançava 1.800 pessoas um culto. Chegava a 1.800 pessoas, 1.500 pessoas um culto. E 1.000 pessoas, antes da pandemia, a gente não conseguia botar direito presencial. Eu fiquei assim, eu falei, opa, aqui a internet, eu falo isso para muitos amigos, eu acho que a igreja precisa acordar e dar um start na mente, é entender que a internet é sim um campo missionário. Também é uma Boa. forma de atuação de missões. E É muito isso aí. eficiente, porque hoje em dia tem muitas, cara, adolescente, jovem, fica horas e horas na internet, consumindo um monte de conteúdo porcaria, consumindo um monte de besteira, ouvindo um monte de coisa que não presta, vendo um monte de coisa que não presta. Aí, uma área da igreja jovem não quer entrar na internet para poder levar conteúdo edificante para a galera. Isso é um retrocesso, isso é um atraso. E é também uma outra situação junto com isso, meu amigo, que alguns idosos estão com um rompimento em relação à internet que me deixa muito alegre. As Isso aí. senhorias, horas, em casa, tudo aposentado, não fazendo mais nada praticamente da vida. E ali, ó, consumindo conteúdo e vendo live de oração. Tem uma igreja que a minha mãe até outro dia estava vendo, e eu parei na sala para acompanhar. É a Betânia Church aqui em Nilópolis, do pastor Pedro Paulo, que tem, acho que eu não sei se o nome é o correto, você que está assistindo, que conhece o nome certo, comente aí, me corrigindo se eu falar errado. Eu acho que é live de oração, algo do tipo. Né? Eu vi lá, fica uma bandeira do Brasil, uma Bíblia aberta, ele vai lendo os pedidos de oração que o pessoal vai mandando pelo Facebook e tudo mais. E eu vou ser sincero para o senhor, que momento gostoso de oração.
que me travou. Eu ia sair e eu fiquei até terminar, porque prendeu. É isso aí. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, para mim foi algo muito novo, algo muito diferente. Isso aí. E ali estava atingindo 30 pessoas ao vivo, 40 mais ou menos, para a memória. Só que depois de gravado, ia alcançar muito mais. E que alcançasse Assim, um, né, Rafael? E que alcançasse um estava bom, né? sim, também. Porque o próprio Cristo parava tudo para se relacionar com um, né? A mulher samaritana. Então, assim, o que você falou é importantíssimo, cara. A gente precisa entender que esses canais estão aí disponíveis e nós precisamos usar em prol do reino. Quem não acessou e quem não acessar, cara, vai ficar para trás. E você pontuou muito bem essa faixa da terceira idade. Eles querem saber como é que acessa o Google Meet, como é que acessa o Zoom, como é que acessa o Teams. Semana que vem, mesmo na terça-feira, eu vou participar de uma live que é de um grupo de irmãs de uma faixa etária que a gente pode considerar de terceira idade. Então, assim, você vê que a roda está girando, né? As É, coisas estão andando, entendeu? Então, assim, o que eu posso também perceber, Rafael, não sei se você percebe isso também, todos nós temos resistência para o novo. Quem falar que não tem, poxa, ah, sim, pra eu quero caramba. fazer um curso com esse cara ou com essa mulher aí de Deus e aprender mais. Todos nós temos uma resistência para a mudança. Uhum, Então, eu não sei se isso tem sido um impeditivo ao máximo para que essas pessoas se permitam para esse novo, né? uhum, Só que eles precisam entender, por nós sermos um corpo, essa sinergia, quando é sinergia, é que a força que falta em mim, ou o conhecimento que falta em mim, talvez esteja em você, e você vai completar, e vice-versa, assim é o corpo se exatamente. movimentando. Então, talvez aquele líder, ou quem lidere, ou quem esteja à frente, seja o que for, talvez não tenha certo conhecimento, mas, poxa, olha para a sua congregação, cara, olha para a sua igreja. Tem pessoas ali capazes que podem desenvolver isso. Sim, Então, eu acho que a igreja que não, eu acho não, tem convicção. A igreja que ainda não entendeu isso, quando esse período passar, que para mim ainda vai levar um tempo ainda, né? Ainda vai levar um tempo. Eu não estou querendo uhum, trazer mensagem do caos, palavra do caos, não. Para mim ainda vai levar um tempo. Ainda vai levar um tempo. Assim, cara, quando perceber, já foi. O time já passou, o tempo já passou. é, Entendeu? Porque esse exemplo que você deu da live de oração, outro dia eu e minha esposa, passando ali, fomos pegos por uma mensagem, pô, cara, e fomos tremendamente abençoados. E tinha outra programação e paramos para ouvir uma mensagem e fomos impactados. Depois, no outro dia de devocional nosso da família, nós assistimos aquela mensagem, como você falou muito bem, a mensagem ficou gravada e Deus falou profundamente ao nosso coração. Foi uma verdade. noite de cura, uma noite de renovo ali para nossas vidas. Então, assim, quem não entendeu isso, cara, pode ter certeza, está perdendo tempo, está perdendo time desse período que o Senhor está trazendo para todos nós. Verdade. E assim, e é uma ferramenta de se alcançar vidas eficiente demais. Hoje, praticamente todo mundo tem um telefone na mão. Todo mundo É isso acessa o aí, Facebook. Todo mundo acessa o Instagram. Acessa isso o aí. YouTube. Né? E ali, conforme a pessoa vai tendo uma visibilidade maior, vai aparecendo como sugestão de vídeos e tal, os inscritos do canal que é de interesse da pessoa, recebendo notificações e tudo mais. E é um meio muito grande de se alcançar vidas. E assim, eu posso falar até desse projeto do Papinha na Palavra, que no YouTube eu não tenho mais ou menos uma noção exatamente da origem das visualizações, né? Mas pelo Spotify, eu estava dando uma olhada há uns meses atrás, e 57% da origem das pessoas que estão ouvindo não é daqui do Brasil, pô. Aí, Vem dos Estados Unidos e acho que se fala a memória 2 ou 3% da Alemanha. olha o raio de alcance, né? E assim, eu nunca imaginei que a minha voz, que é algo que eu iria falar, sairia do Brasil, né? Há anos atrás ia sair de Nilópolis, mas depois do envolvimento com o JNI, né, que é a parte de juventude da Igreja do Nazareno, conhecendo o líder nacional, e gravou também o Papinha na Palavra comigo, meu xará, o Rafa Machado. Rafa,
marcar aquele parte 2 aí, aquele 2.0 aí, que a gente tem muito assunto para trocar ideia com a rapaziada. E assim, a gente, eu fiquei, caramba, tá alcançando gente em outros lugares aqui. Então, é sim um campo missionário muito fértil. É sim um campo missionário muito eficiente. Não estou aqui, eu sempre faço uma comparação, mas para deixar bem claro para a galera, não é que eu sou contra e que eu acho que não é eficiente. O famoso culto ao ar livre. Eu não acho que é algo que é perder tempo e tudo mais, é claro, dentro da nossa realidade no momento, é algo um pouco complicado de se fazer e todas essas questões. Mas não se tem mais a mesma eficácia do que há 30 anos atrás. Conversando com alguns pastores assim mais antigos, eu perguntando, né? Pô, como é que era o culto ao ar livre há 20 anos atrás? Pô, o pessoal falava sempre a mesma coisa. Botava uma caixa de som na praça, um pregador, um ministério de louvor, daqui a pouco estava cheio. Daqui a pouco estava lotado. Só que os anos foram se passando, a correria foi aumentando, as pessoas na rua, se a gente for observar, e uma vez eu parei para observar isso aqui da sacada aqui da casa da minha mãe, como é que as pessoas andam na rua? Não presta atenção em nada. Não tem muita coisa que chama a atenção da galera na rua, porque eu acredito que a grande maioria sai de casa com 1000 coisas para resolver na cabeça e raramente acontece algo na rua que vai prender a atenção dela. Então, assim, eu acho que pode ser em um momento ou outro ainda eficiente. Quem sou eu para limitar o poder de Deus, a forma que ele trabalha, longe de mim, fazer isso? Mas eu comparando essa questão do culto ao ar livre, eu vejo que a popularização da internet ela pode ser uma nova forma de um culto ao ar livre com alcance muito maior. Até uma amiga minha brincou comigo, né? Ah, se um dia todo mundo fechar a porta das igrejas para você, usa a máxima de John Wesley, que ele fala: o mundo é minha paróquia. Só que você muda o mundo e substitui que a internet hoje é a sua paróquia. Você consegue atingir muito mais pessoas através da internet do que presencialmente. E assim, e eu vejo isso, eu tomei isso como uma verdade para minha vida, pastor, porque, cara, daqui a pouco, amanhã, no caso, hoje, terça-feira, né? Que é o dia que a galera vai estar vendo, vai ter um alcance para muita gente de outros estados, veio de outros países, galera que vai assistir pelo YouTube, que vai ouvir pelo Spotify. E às vezes ninguém vai ter gente que não vai assistir a entrevista inteira, mas vai assistir só os cortes, ou vai assistir a entrevista 5 minutos, mas que seja o suficiente para Deus falar ao coração dessa pessoa. Né? Eu aprendi, com o passar dos anos, a ouvir todo e qualquer sermão. Por mais que o cara comece falando da vida dele, na segunda-feira, como ele comprou o pão e perdeu R$ 10 na rua, coisa que não interessa à congregação. Mas 5 segundos da verdade do Senhor no sermão de uma pessoa dessa já é o suficiente para ele falar conosco. Então, assim, eu fico muito tranquilo hoje em dia, graças a Deus, com essa questão. E, galera, eu gosto muito de falar isso para o pessoal que assiste. Fico muito feliz por um amigo ter começado um projeto de podcast e falou para mim que gostou muito do que eu comecei a fazer, ele começou a fazer também, é claro, toda a honra, toda a glória somente para o Senhor, nada para mim, e incentivar a galera a, cara, vá para a internet. Não despreze o presencial dentro das nossas limitações que nós temos hoje, porque a igreja hoje ainda conseguimos trabalhar de uma forma livre. A gente não sabe como é que vai ser a nossa situação É, daqui a alguns anos, né? Longe de mim aqui querer botar um terror na galera, mas se a gente não puder mais declarar publicamente como é a igreja, como é que a gente vai fazer? Essa isso foi a aí. pergunta que Deus, pastor, fez para mim numa vigília na igreja do Nazaré em Guapimirim, há 3 anos atrás, mais ou menos. No meio da vigília, abracei um amigo, ele olhou para minha cara, a gente ficou meio sem saber o que fazer, eu só ouvi aquela voz, e quando isso daqui acabar? E quando isso daqui não puder mais? Como é que vocês vão fazer? E o interessante é que 3 anos depois chega essa doença, fecha tudo, fica em casa e tudo na internet. Então, assim, eu até brinquei com o colega, que ele hoje mora nos Estados Unidos. Eu falei, cara, parece que Deus já deu
um spoilerzinho para a gente, sem saber lá atrás, e a gente achou que não era nada demais, mas chegou o momento de se fazer alguma coisa. Então é bem interessante e Deus nos ajude, né? Vendo direcionar sempre a cada momento, para toda decisão que a gente vier a tomar. E os dias são complicados, né? Para caramba, os dias são maus, momento de incerteza, momento de muitas famílias, infelizmente, passando por muita necessidade. Eu vejo algumas Aí. coisas na internet que me parte o coração, a lágrima vem na hora, porque não é porque eu não conheço a pessoa que não vou sentir a dor que a Nosso pessoa irmão, está né? sentindo, né? Mesmo não sendo do mesmo segmento religioso, mas é uma vida, é o próximo, né? É isso aí. O Senhor fala para a Um gente amar o próximo como a nós mesmos. Isso aí. E um ponto importante que você tocou da questão do ar livre hoje, você entender, ter essa visão que essa ferramenta que você está também é a ferramenta hoje de ar livre, de estar propagando o reino. Eu participei de muito ar livres, inclusive aqui na Praça do Chafariz, aqui em Nilópolis. Vi um amigo de Nova Iguaçu com um violão, que botava uma caixa de som, e eu pregava, mas um outro amigo pregava e ele louvava, assim. E eu sinto saudades também. Uhum, Mas é o que você falou. Não é impeditivo também para nós estarmos aqui hoje nesse ar livre também, propagando o reino de Deus. Então a gente não pode se fechar. É o que nós viemos conversando anteriormente, né? Eu não posso, não sei nem se eu posso usar essa expressão, parar no tempo. Não, é só eu tenho que estar em público, eu tenho que estar no público, eu tenho que estar numa praça. Eu ofertei 2 anos da minha vida em cima da estação de Nilópolis, evangelizando no folheto. 2 anos da minha vida. Se você passasse toda sexta-feira ali, você vê eu e um grupo ali. Depois nós começamos a fazer o volante. Então o pastor Gilmar participou em alguns momentos. Andávamos pelo shopping de Nilópolis, calçadão evangelizando. E às vezes eu conversava até com a minha esposa, né? Poxa, eu sinto falta desse período. Até o dia que Deus ministrou meu coração. Não que eu estivesse errando, pecando, não. uhum, Mas hoje eu estou vivendo uma outra dinâmica de vida, né? Hoje eu tenho uma outra dinâmica que sim, não me impede também de eu poder acessar, de eu poder acolher, de eu poder anunciar o Cristo. Então, hoje o que nós estamos fazendo aqui é anunciar o Cristo. sim. Nessa ferramenta, como você falou, nesse ar livre, que nós temos que são pelas ondas sonoras, pelos cabeamentos das operadoras aí que estão nos movimentando aí, produzindo o som e o vídeo. Uhum, Mas, cara, a gente nunca pode perder a clareza e a ciência. O propósito é o reino. O verdade. propósito é o reino. Entendeu? O propósito é o reino. Então, isso é incrível demais e graças a Deus que uma boa parte da galera entendeu que nós estamos vivendo um período de mudança, uma nova realidade, É isso aí. né? É um momento de transição. Transição claramente. Uma transição clara. Clara, clara. Quem não entendeu ainda essa transição, quando eu falo de vai ficar para trás, não me entendo errado não, tá, gente? Não é que vai ser o último da fila, nem só. Quando eu falo de ficar para trás, é que vai perder o time, vai É, demorar para chegar um pouco mais do nível da galera que entendeu. Então, assim, não percam a oportunidade. verdade. Anuncie um Cristo, qual seja a ferramenta. Se E quiser ir uma para o ar livre literalmente vai também, não tem problema nenhum. Agora só não critica quem certeza. está aqui, pô. Seja maduro, entendeu? Sim. Seja Assim maduro, como seja quem está maduro. aqui também não pode criticar. Não critique. Isso aí. Eu estou dando o meu exemplo, pô. Eu lembro até hoje com bastante alegria. Eu lembro dos 2 anos em cima da estação de Nilópolis. Eu lembro dos 2 anos levando comida para morador de rua, pô, Nilópolis, Nova Iguaçu e Mesquita. Uhum. É algo que arde no meu coração. E eu me lembro de uma oração que eu fiz uma vez, foi uma oração muito audaciosa, que até hoje eu lembro dela. Eu falei, Senhor, que eu seja um outdoor do Senhor onde quer que eu esteja. Seja em cima de uma estação, seja de um viaduto levando comida para morador de rua. Não importa se plataforma igreja, então eu possa levar a mensagem do Cristo. É o equilíbrio, Rafael, é o equilíbrio, porque todo Sim, extremo ele é nocivo, né? Todo sim, extremo sim. ele é nocivo. A virtude está no meio, está no meio. Pra caramba. Não dá para levar para um extremo nem para o outro, não. Tem que ter o Não dá equilíbrio. O não, não dá evangelho não. é o equilíbrio. É isso aí, isso O aí, isso aí. evangelho é o equilíbrio. Cristo é o equilíbrio e tudo mais. É, E essa questão que a gente está conversando aqui, pastor, é algo que arde muito no meu coração sobre o que é realmente o evangelho. O evangelho eu vejo como ele tem os seus princípios, mas historicamente falando, as formas elas vão variando
de um tempo a outro. Existia um momento que uma forma de se pregar o evangelho era escondido, logo lá no início, quando vem a perseguição ali do Império Romano e tudo Isso. mais. Todo mundo ali tinha que se tocar em algum canto e se pregar o evangelho. Depois era algo mais público. E os anos foram passando, e em um momento ou outro vai pedindo uma forma diferente. E o que eu sou mais apaixonado, e por isso que eu amo a questão da história da igreja, que a gente vê em vários momentos formas diferentes, mas o princípio ele é o mesmo. E o nosso tempo ele está pedindo isso. Se é uma questão de uma forma diferente, mas o princípio ele precisa permanecer. O pontapé inicial precisa ser a Bíblia, tem que continuar sendo as verdades do Evangelho. Então, A mensagem não pode ser mudada, né? sim. Eu fico O remetente com O medo. remetente continua sendo o mesmo e o destinatário continua sendo o mesmo. E a Exatamente. mensagem não, e a mensagem ela não mudou. Uhum. Agora, como a gente vai fazer para que saia do remetente e chegue no destinatário? As ferramentas, pô. Verdade. São as ferramentas, entendeu? São as ferramentas que o Senhor nos deu. E uma das ferramentas hoje é essa, que está sendo usada de maneira poderosa. E como você falou muito bem, muitas vidas estão sendo alcançadas, cara. Assim, eu costumo dizer, se a gente esperar todo recurso ou toda estrutura para fazer, a gente vai ficar só no projeto. Se você, o recurso que você tem e a estrutura que você tem, se der para fazer, começa, cara. Começa, Verdade. começa, Foi o que eu começa. ouvi logo no começo. Começa. Então, assim, começa. Então, assim, às vezes até desculpa que a gente ouve, né? Não, mas eu não tenho estrutura, tal, não sei o quê. Eu até entendo em alguns momentos, né? Pô, o som não tá legal, alguma coisa. Cara, mas foi como você falou, alguma coisa vai ficar, cara. É. Alguma coisa vai ficar. Então, não faz. E não fecha essa porta. Eu posso colocar como exemplo nessa situação. Ainda não é o ideal que eu quero, a questão da, da imagem, questão do som. Eu tenho que mexer bastante coisa na hora que eu vou jogar para a edição e tudo mais. Eu sonho o dia que eu vou poder gravar de um ambiente que não seja o meu quarto presencialmente com o convidado, que eu acho que fica uma coisa ali muito mais leve, muito mais descontraída e tudo Aí. mais. E assim, cá entre nós, eu vou ficar muito feliz que eu não vou precisar de terno e gravata, vou de camisa do Dragon Ball, bermuda e chinelo mesmo. Vem aí, vou estar em casa. Tá bom pra caramba. E, a, e assim, eu fico vendo que pô, os primeiros papiando a palavra, os convidados, gente boa, o primeiro, minha irmã, o segundo, se me falar a memória, uma amiga minha lá do Piauí, a Érica, o terceiro, o pastor Luciano. O conteúdo foi muito bom, mas eu preciso ser honesto que o áudio foi uma droga. Tava muito ruim, pastor. Barulho de ventilador no cano, no áudio, pá, 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 batendo pra caramba. Só que assim, eu até para você, menino, menina, homem ou mulher que está assistindo e quer começar algum projeto na internet. Como o pastor mesmo falou, começa porque você tem, cara. É isso Eu aí. comecei com um celular e uma ring light e só. Depois chegou o microfone legal, que teve uma pessoa que doou para o projeto. Depois chegou uma webcam melhor para poder a imagem ficar um pouco melhorada, né? A fachada eu sei que não dá para melhorar, mas pelo menos a imagem fica um pouco mais bonitinha. Então chegou através de doação também. E assim, vai evoluindo. E é sempre o primeiro passo, né? É a questão da repetição, como o senhor falou lá atrás no nosso bate-papo, né? A gente vai fazendo as coisas repetindo, 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 e a perfeição ela chega através da questão da repetição. Então, se você tem um celular e quer começar o projeto, começa. Não espera para depois, não. Entendeu? Começa no tempo que se chama hoje, como diz as escrituras. E bola para frente e vem somar, cara. Tem espaço para todo mundo gerar É isso. conteúdo. Aqui não é a ideia, é ser melhor e maior do que ninguém. Tem que dividir a visualização com a rapaziada toda e assim a gente vai crescendo, porque o reino é um só, né, mestre? O Cristo é um É isso só aí. e a igreja é uma, né? Então isso é importante demais. Pastorzão,
Eu acho que a hora já está um pouco avançada. Eu não sei Tá, quanto passa muito tempo rápido. tem. Passa muito Deve ter. rápido. Passa muito rápido. Por mim, eu tenho as minhas paradas para fazer daqui a pouco, tem que fazer um trabalho ali agora. Então vou ter que Eu encerrar, também, mas eu já também. faço o convite para o senhor de antemão para a gente marcar um O senhor vai estar 2.0. mesmo. O Ah, o senhor vai senhor estar. vai estar, eu esqueci de novo. O senhor vai estar, isso eu sei. Você, que eu tenho que perder esse Aí, negócio. pode Mas me chamar de senhor, irmão. você me entende, você me entende. É Claro, que eu, claro. eu tenho um projeto aí no mês que completar um ano, eu quero fazer algo especial com vários Legal. convidados, com a rapaziada, não falando que os outros não são importantes, mas com uma galera que me sustenta desde sempre, né? Com bate-papo, com conversa ali, conselho, chamando atenção e tudo mais, e com certeza vai ser muito bom. Então, o convite aqui do 2.0 já tá Não, feito, te grava lá tá na aceito frente. também. Tá aceito. Show. E quem sabe até presencialmente, hein? Com Vamos orar a certeza. Deus aí que tá Vamos para orar. sair para a galera que ajuda aí o canal, tá para sair uma bênção aí, em nome de Jesus. Talvez até antes do meio do ano eu não gravo mais no meu quarto, me gravo de um local específico para a honra e glória do Senhor. Não vejo a hora, É estou isso aí. muito feliz com isso. Tá maneiro pra caramba. Isso Mestre, aí. é assim a gente Tamo junto, meu amigo. encerrando aqui. Deixa as suas considerações finais aí, pessoal. Algum conselho, algo que o senhor queira falar? Cara, as considerações finais é que a gente possa. Sei que nesse período agora é um período bem complicado, né? Tem a má notícia, tem a perda, tem a instabilidade, mas que a gente não possa nunca deixar de crer, de acreditar que o Cristo está conosco, que o Cristo está presente, nós temos o Cordeiro dentro do nosso lar, nós temos a alegria da nossa salvação, nunca percam essa referência, a alegria da nossa salvação. Se for preciso, faz como o salmista, Senhor, dai-me novamente a alegria da salvação, que essa alegria possa permear a nossa alma para que possamos vencer a cada dia. E vencer com Cristo é diferente. Que o Senhor nos guarde, a minha oração é essa, que o Senhor guarde a nossa casa, que o Senhor guarde a nossa família, e que, além disso, nós possamos ser instrumentos de bênção na vida do próximo. Essa é a minha oração, o meu desejo nessa noite, e agradecer pela tua vida, que o Senhor continue te fortalecendo, que o Senhor continue trazendo os recursos, que o Senhor continue te iluminando, porque a parceria da propagação do reino, pode ter certeza, o maior interessado é ele. Amém. Obrigado, meu amigo. Tamo Valeu, junto. mestre. Muito obrigado aí Valeu? pelo sim ao convite. Com Tamo certeza, junto. esse bate-papo foi uma benção para a galera que assistiu, para mim também e para a Também. gente que participou. E, galera, você que ficou aqui até o final, está chegando aqui nesse momento do vídeo, muito obrigado, né, pela sua participação. Sua audiência é algo que ajuda esse projeto a crescer, para edificar a vida de mais pessoas, mundo afora, né? Agora eu posso falar mundo afora, Isso não aí. somente Brasil afora. As nações, né? E a gente vai propagando o evangelho, esse bate-papo leve, descontraído, de uma Isso aí. forma toda carioca de ser, uma forma carioca de se viver, mas os princípios são os mesmos. Palavra de Deus, verdade do evangelho, conversão, transformação de vida, né, um novo nascimento, e que Deus te abençoe, te guarde, te guie. Espero que você esteja bem de saúde, né? Espero que a sua família também esteja bem de saúde, né? E se tiver algum problema e tudo mais, você está com certeza nas nossas orações. E Amém. aquele recadinho do final, você tem todo o direito de discordar de tudo aquilo que nós falamos aqui no Papinha da Palavra, porém, eu só te peço que você venha nos respeitar, porque essa é a nossa opinião decorrente dos fatos. Galera, tamo junto. Vamos continuar pregando o evangelho. Tamo junto. Vamos com tudo.